Ok. A você que nos acompanha neste momento, seja muito bem-vindo à Festa Literária de Pirapora, esse ano no formato virtual. Hoje à noite tem bate-papo com os autores, nós vamos conversar com o Cristiano Santos e também com o Diego Souza. Cada um vai contar a sua história e também vai apresentar os seus livros autorais. O Cristiano Santos vai nos apresentar Gesselito Freitas, uma história de lutas e sucesso. E o Diogo Souza vai contar para a gente a história do Conheça-me, né? Que é os contos e poemas de uma adolescente, o livro que ele escreveu ainda bem jovem. Eles são os nossos convidados na noite de hoje, a quem eu quero dar boas-vindas e dizer da minha alegria de poder participar da Festa Literária de Pirapora hoje à noite ao vivo com você, Cristiano Santos. Seja muito bem-vindo. Um abraço para você, Adriana Menezes, um abraço também para todos aqui da segunda Flip de Pirapora. Primeiramente, eu gostaria de mandar aquele abraço especial para todos que estão nos acompanhando nesse momento, nessa live, né, Adriana? Onde nós vamos dissecar, falar um pouco sobre esse livro que eu escrevi em parceria com a minha irmã Kelly Cristina, em que fala sobre a história de Gesselito Freitas, uma vida de lutas e sucesso. É uma história que tem muito a ver com a comunicação de Pirapora, porque ela se divide em fases, mas existe uma fase onde aconteceu a fundação da Rádio Pirapora, e Gesselito Freitas, como todos nós sabemos, ele foi o fundador da Rádio Pirapora, juntamente com o presidente da Rede Tatiaia de Rádio na época, o jornalista Januário Laurindo Carneiro, que fundaram a Rádio Pirapora em 19 de abril de 1982, que ela entrou no ar, né? A Rádio Pirapora. Então, assim, esse livro, a minha querida Adriana, foram 20 horas de gravações e pesquisas feitas por mim e também pela minha irmã, a Kelly Cristina, que também é formada em marketing. E há muito tempo que a gente já estava pensando, sabe, Adriane, em elaborar esse livro, contando a história desse camarada aqui, né, do meu pai, Gesselito Freitas. Me conta Porque, uma coisa, como é que foi pode para falar, você essa experiência de escrever um livro e narrar a história de um familiar, no seu caso, do seu pai, junto com a Kelly? a bem da realidade, Adriane, esse é um projeto da nossa editora, a Editora Múltipla, e esse é o embrião do projeto, ou seja, a nossa intenção, o nosso desejo é contar histórias de personalidades. A primeira delas, nós, evidentemente, depois de discutir bastante, nós resolvemos contar a história exatamente do nosso pai, porque ele tem uma história assim de vida muito extensa. Gesselito Freitas, ele nasceu em Itaperuna, na cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, em 1938, e foi um prazer, né, dissecar essa história do meu pai, sabe, Adriano? Foi uma sensação, ao mesmo tempo, familiar, ao mesmo tempo, uma sensação de recordações, de muitas lembranças que eh, vieram à tona. Em alguns momentos, você conhece muito bem meu pai, em alguns momentos, meu pai se emocionava com muita facilidade. Por falar nisso, eu quero ressaltar que, nesse exato momento, ele está nos vendo nessa live, viu? Eu quero mandar um Vamos. abraço, meu querido amigo, colega radialista Gesselito Freitas. E eu vi aqui no livro muitas fotos, muitos registros importantes, não só da vida dele, né, como personagem principal do livro, mas também toda a sua trajetória e narrativa. Muitos destes momentos, vocês, família, sempre junto. Foi mais fácil contar essa história? Foi uma coisa assim muito familiar mesmo, porque chegou um momento, aliás, houve um momento em que foi íntimo, né? Porque Gesselito Freitas ele trouxe uma narrativa inicial, o livro traz isso, né? Porque é a história também da origem da nossa família, né? O livro começa, por exemplo, em Itaperuna, depois a família todinha, Adriano, se muda na época, isso em 1942, para a cidade de Resplendor, né? Onde eles ficam numa fazenda chamada Fazenda Vala Grande. Era uma fazenda, é uma casa enorme, suspensa no chão e toda madeirada. É uma casa madeirada de pau a pique, né? Então é uma coisa assim
Na realidade, aquela época, meu pai iniciou a vida dele, né, quando era criança, na zona rural de Itaperuna. E era muito normal naquela época a migração de famílias rurais, né, de um lugar para o outro, em busca de melhores oportunidades. Né? E me Depois conta ele, uma coisa, o comunicador surgiu quando? comunicador, surgiu quando ele serviu à base aérea da aeronáutica lá em Brasília, porque depois de idas e vindas, né, a gente, resumindo, falando de uma forma mais simples, ele passou por várias cidades, foi para Belo Horizonte, morou em São Paulo, morou no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, que era comandado por Tenório Cavalcante naquela época, não era fácil. Depois ele foi para Belo Horizonte, aí ingressou na carreira militar, serviu lá no Batalhão Tiradentes, lá em Belo Horizonte, na década de 50. Na sequência, ele participou de uma lista e aí foi aprovado para o Exército. Depois ele fez um concurso para a base aérea da aeronáutica e ele tirou o segundo lugar. E aí passou a servir a base aérea da aeronáutica lá em Brasília, a convite do comandante da época lá em Brasília. E eu quero ressaltar, nessa primeira parte do livro, rapidinho, Adriano, que a gente tem que ressaltar uma coisa muito importante que aconteceu na época, que foi em 11 de setembro de 1963, que houve um levante dos sargentos, na época, lá na base aérea da aeronáutica, porque eles não estavam concordando, na época, com o fato de que os tribunais regionais em todos os estados eles estavam caçando o direito dos militares de concorrerem às eleições naquela época, sabe? Então, era uma situação muito delicada. Então, o que aconteceu? Aconteceu que os militares eles saíam, né, para poder concorrer, mas os TREs nos estados caçavam os direitos desses militares, então eles não conseguiam concorrer. E aí houve, então, né, um manifesto enorme no Rio de Janeiro, né, onde foi feito exatamente um manifesto por escrito. Na sequência, os comandantes, o STF, ele legalizou a decisão dos tribunais, isso tudo está no livro. O STF, o STF legalizou a decisão dos tribunais regionais, né, que não deixavam os cabos, soldados e sargentos concorrer a cargos eletivos, e por causa disso aconteceu um levante na base aérea de Brasília em 63. E meu pai estava lá, na base aérea de Brasília, em 1963. Então, isso aí é uma parte da história que poucas pessoas sabem. Meu pai E estava antes de ser servindo. comunicador, ele serviu às Forças Armadas. É, e aí ele participou desse levante lá. É uma história muito interessante. O presidente era João Goulart. João Goulart apoiou o movimento. Mas só que os comandantes das três Forças Armadas decidiram sitiar Brasília. Brasília teve vários prédios ocupados, inclusive a base aérea. E meu pai estava lá montando guarda lá a pedido do sargento, e aí ficou sitiado lá dentro também. Foi todo mundo preso, inclusive ele. E ele foi levado. É uma história que o pessoal, assim, as pessoas só conhecem o Freitas da Rádio Pirapora, mas não Mas conhecem o o Freitas Gesselito, também tem história dentro da história do nosso país. não conhecem o Gesselito, Adriano, que é a história antes do Freitas. Porque depois surgiu o Freitas da Rádio Pirapora, assim, com a fundação da rádio. Mas antes teve a história do Gesselito. E o Gesselito foi preso lá em 1963. Foi parar num porão de um navio lá no Rio de Janeiro, né? E aí o que aconteceu foi uma coisa impressionante, impressionante mesmo, né? Ele foi levado com os militares para lá, o navio Raul Soares, inclusive foi notícia na época que o navio estava abrigando prisioneiros militares. Ele ficou um mês, por volta de um mês, no porão do navio sem ver a luz do sol direito. Quem tirou ele de lá foi o meu tio Ari, que conseguiu um advogado e tirou ele de lá. E ele teve que passar por inquérito militar. E aí, daí para frente, a história dele na carreira militar, houve um epílogo, um final, porque
ele teve que justamente assinar a baixa dele. Ele foi obrigado a assinar a baixa dele para poder sair, entendeu? Agora, E aí começou a Cristiano, história do radialista, porque ele saiu de Brasília e foi para Belo Horizonte, onde começou o trabalho dele como noticiarista na Rádio Minas, isso no final dos anos 60. E por aí então vai. ele saiu da cidade natal, foi para Brasília, depois Sim, ele volta para Belo Horizonte e entra no grupo Itatiaia. entrou no grupo Tatiana no final dos anos 70. No final dos anos 60, ele ingressou na Rádio Minas, onde apresentou o grande jornal Motor Alto como noticiarista. Logo depois, ele foi chamado para trabalhar no Diário de Minas, né? Ele, Massa. ele participou antes de um projeto de um jornal também, mas depois foi um projeto com um tempo curto, mas depois ele foi chamado pelo Maurílio Brandão, que era o diretor-presidente lá do Diário de Minas. O Diário de Minas, o pessoal não sabe, o pessoal de hoje, né? O Diário de Minas concorria com o Estado de Minas, na época, nos anos 70, em circulação em todo o estado de Minas Gerais, jornal impresso. Então, e também tinha o Diário da Tarde também. Então, o meu pai ele fez parte do Diário de Minas no início da década de 70 e ele chegou a ser gerente geral de circulação do Diário de Minas e depois trabalhou também na área de reportagem lá, fez muita coisa, né? Cristiano, eu acho que Falo a gente muito, né, tem tanta Adriana? Mas eu vou procurar história. reduzir, viu? Deixa eu te contar uma coisa, porque É. assim, olha, eu estou encantada, eu tive acesso ao livro e a gente está contando muita história para o leitor e a gente quer fazer também que o leitor conheça, né, um pouco dessa literatura. Nesse tempo, né, que a gente fala que as pessoas leem pouco, que as pessoas fugiram, né, do livro de papel, esse é um convite danado de bom, então. Sim, todos estão convidados a ler esse livro maravilhoso, essa biografia. E, como eu disse para você, Adriano, esse é só o projeto inicial da nossa editora. Nós queremos também levar para todas as pessoas, para todos os leitores de Pirapora e região, também outras histórias biografadas de outras personalidades. E tem muita história para contar de gente da nossa região aqui, gente aqui da cidade, gente da nossa região, entre empresários, políticos, enfim, personalidades de modo geral, e outras pessoas também, até mesmo pessoas que a gente conhece, que representam famílias, né? Eu já estou sabendo, por exemplo, que a família Duarte está querendo ser biografada, nós vamos trabalhar em cima disso, né? Então, são famílias que também têm histórias para contar e nós vamos procurar, através desse trabalho, secar isso e contar essas histórias. Agora me conta uma coisa, onde é que eu vou encontrar esse livro aqui para as pessoas que estão acompanhando a Festa Literária de Pirapora? Onde que a gente vai encontrar o livro? Adriane, nós vamos fazer o lançamento oficial desse livro, né? A gente está programando ainda a data, não existe a data ainda definida. Estamos no período de abertura, né? Já entramos em contato. O nosso desejo é fazer o lançamento mesmo no centro de convenções. Já conversamos com o nosso prefeito Alex, já conversei com o Elton Jacques também. A gente quer fazer um lançamento bacana, porque meu pai afinal de contas, você sabe muito bem, né? Toda a história, a envergadura, a carreira do meu pai, tem muita coisa. A gente quer trazer gente que fez parte dessa história também. Inclusive na Rádio Pirapora, rapidinho, nós temos lá no livro a passagem da fundação da rádio. O primeiro transmissor foi de 1.000 watts da Rádio Pirapora. Depois passou para Cochichava cinco esse de mil 1.000 watts. watts. Oi? Esse de Sim, 1.000 watts era cochichava. valvulado. Era valvulado, exatamente. Você sabe disso, você sabe dessa história. Depois, 5.000 watts de potência, a partir de 1985, né? Adquirimos, meu pai adquiriu, né? Meu pai adquiriu esse transmissor, né? Lá juntamente com o pessoal da Itatiaia. Fizemos desfile de carro aberto na cidade, tal emoção, porque era, na época, a única rádio oficial da cidade. Depois nós tivemos também a Bel Rio FM, que chegou também e compôs a sua história, juntamente com você também, que de uma maneira muito especial e maravilhosa. E foi muito bom que a gente se sentiu estimulado lá do outro lado também. Falou, opa, então vamos trabalhar mais para poder, né? Porque estamos recebendo uma galera bacana aqui e tal, que também está entrando no ar, né? E hoje, que bacana, olha só como é que são as coisas. Hoje a Rádio Pirapora virou Pirapora 93,7 FM. Então, Um assim, novo tempo. Eu um queria novo ter mais tempo. tempo para conversar com você,
Eu Mas a sei festa disso. literária exige que eu seja um pouquinho breve, mas a história é muito bacana, o registro é muito legal. Cristiano, meu abraço para você, meu abraço a Gesselito Freitas e a Kelly, e também, né, que contribuiu com esse trabalho bacana que está disponível. Tá, rapidinho, Adriane. Você me fez uma pergunta, então. Eu estou recebendo a informação que o livro de pai está disponibilizado na banca perto do fórum, tá? Tem uma Ótimo. banca lá perto Em do fórum, Pirapora, a na pessoa pode ir banca, lá. próximo ao fórum. Próximo ao fórum, pode ir lá poder adquirir. Mas nós vamos, é como eu te disse para você, nós vamos fazer o lançamento oficial do livro, vamos programar a data certinha, né, da noite de autógrafos, tudo belezinha. E você, desde já, nossa convidada very Muito special, obrigada. especialíssima para estar nesse evento, bem como também o nosso querido amigo Elton Jacques, nosso prefeito Alex Sess, todos são, enfim, essa equipe maravilhosa que vocês têm aí da comunicação da prefeitura, estão todos convidados. Eu faço questão que vocês estejam lá, é uma intimação. E eu A quero que festa todos estejam literária lá. abre portas para isso tudo. Nós vamos fazer, sim, com a graça de Deus, vamos fazer uma festa bacana, reunindo pessoas, assim, bacanas aqui da nossa cidade, pessoas que têm história também, para a gente poder mostrar essa história bonita. E é, e, é Obrigada, só, Cristiano. e é só o início desse trabalho. Vai vir muita coisa pela frente. Tá bom? Muito obrigado, viu, Cristiano, por contribuir com a gente nesse momento importante da segunda Festa Literária de Pirapora, esse ano no formato virtual, no espaço Rio Palavras e Sertanias Minas Ligas, para a gente apresentar um pouco da história com bate-papo com os autores. Obrigado, Cristiano. Um Um abraço para abraço para você, você. Adriano. Foi um prazer estar aqui e estaremos sempre quando você nos convidar, estaremos aqui presentes. Tá bom? Um abraço Um para você, abraço. obrigada. Grande Bom, abraço. e a gente segue com o nosso espaço Minas Ligas, com a realização do Ministério do Turismo, a segunda festa literária, e o meu próximo convidado para estar batendo um papo comigo aqui no bate-papo com os autores é o Diogo Souza, com Contos e Poemas de uma Adolescente. Esse livro aqui, que você escreveu quando, Diogo Souza? Me conta a sua história. Seja bem-vindo. Só um minutinho. Aí. Boa noite a todos, né? Primeiramente, todos que estão assistindo. Boa noite, Adriana. Boa noite, Cristiano também, que acabou de sair. Primeiramente, eu queria agradecer a Flip. De início, eu queria agradecer muito a Flip por esse convite. É um prazer estar aqui participando dessa festa, desse momento. Queria agradecer também ao Clube Literário Tamboril, o Clube Literário Tamboril, que no ano de 2019 eu consegui fazer meu lançamento na cidade de Pirapora. Bom, queria também, eu espero poder contribuir de qualquer forma com a Flip e com os possíveis futuros escritores através desse livro. Bom, esse é o primeiro de muitos, Diogo. É o primeiro de muitos. Ainda é o Como é primeiro que de muitos. nasceu o escritor Diogo Souza? Então, esse livro, na verdade, foi uma ideia em conjunto entre eu e minha mãe, que eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de contar histórias. Ficar contando casos aleatórios, criava histórias aleatórias, tanto que eu tinha até uma cidade que eu criei, em um desses contos eu criei uma cidade que chamava Pichotó, se eu não estou enganado, exatamente, Pichotó, que era onde tudo acontecia. Tudo acontecia nessa cidade. Todas as histórias eram baseadas nessa cidade. Teve até um dia que minha mãe chegou para mim, virou e falou assim: meu filho, por que você, então, já que você gosta tanto de contar história, gosta tanto de contar casos, gosta tanto de criar essas histórias assim, por que você não coloca isso num papel, não faz um livro com as suas histórias? Porque você tem o dom da fala, você consegue falar muito bem, você cria histórias muito bem. Então, eu virei para ela e falei assim: então, vamos colocar isso em prática, né? Vamos falar, vamos colocar isso no papel. Foi assim que surgiu a ideia do livro e o livro em si. Bom, Conheça-me não seria a história do autor, é um pouco da sua literatura.
Esse título, na verdade, esse título Conheça-me, ele veio por causa de um dos contos que tem dentro, que está no livro, que chama Conheça-me. Então, o texto, o texto Conheça-me é para falar sobre mim, sobre o autor, né? Eu conto sobre mim, quem sou eu, né? Me apresentando ao leitor. E eu coloquei esse título no livro para dar uma ideia de conhecer o livro, né? Neste caso, o título é para conhecer o livro, não o autor, diferentemente do texto. E como você se define como escritor, Diogo? Bom, eu me defino como um escritor assim, principalmente para jovens, né? Este livro eu criei com a ideia de um público-alvo ser os jovens, e eu me considero um escritor de jovem para jovem. Assim, eu É me um conto diálogo direto. de algo direto de jovem para jovem. E o que que te inspira mais? O cotidiano, a rotina? O que que mais te traz inspiração? Bom, esse livro aqui eu criei ele com histórias totalmente desconectadas do mundo. Não 100% desconectadas, mas com alguma ligação com o que eu vivo, né? Ou com antepassados. Então, a história desse livro foi, como eu posso dizer, é para contar nossa, gente, mil perdões. Para, assim, são histórias do cotidiano, né? Então, você quis transferir para a literatura, por exemplo, as suas observações. Sim, Seriam. sim, sim, sim. E me conta uma coisa: em tempos de pandemia, as pessoas começaram a ler livros e a festa literária, esse ano, mesmo no formato virtual, ela tem despertado essa consciência das pessoas da importância da literatura. Como é que você vê esse momento da literatura, principalmente para o público que você dialoga com eles, que são os jovens? Bom, com a pandemia agora, igual realmente você disse, a literatura começou digamos, crescer um pouco mais, né? Muito mais pessoas ficando em casa, então mais tempo para a literatura. Eu acredito que a literatura, principalmente para os jovens, ela vai, não digo influenciar, mas sim ajudar a criar uma nova mente, digamos assim, uma nova visão, né? Através dos livros, um novo conhecimento, né? Que através dos livros você consegue conhecer mais, né? Descobrir novas coisas. Então, eu imagino que, principalmente para os jovens, é uma porta a mais para o mundo, né? Como é que você vê a festa literária, Diogo? Então, é um evento muito bom, inclusive estou gostando muito do evento, meus parabéns a todos, inclusive. É um evento que, essa festa literária, eu imagino que vai abrir novas portas, né? Igual eu disse anteriormente, para um novo conhecimento. Até, principalmente, para mostrar outras literaturas para todas as idades, né? Seja elas crianças, jovens ou adultos, ou até mesmo idosos, né? Dar conhecimento e dar alavancar a literatura, né? Mais, né? Alavancar mais a literatura. E como é que você vê, por exemplo, você já está preparando alguma coisa nova para colocar no mercado depois dessa experiência de festa literária e depois desse primeiro lançamento, que foi o Conheça-me? Sim, eu estou com alguns projetos para um segundo livro, mas ainda, devido à pandemia, ele está um pouco parado. Eu tenho um projeto para uma criação,
mas ainda não consegui dar continuidade a ele. E o que vem aí? O que está no forno aí em produção, em processo de criação? Isso aí ainda não tenho 100% definido, ainda estou conversando com meus familiares, né? E se nós iremos criar um livro mais focado no estilo deste, né? Mais contos e mais poemas, ou se a gente vai montar um livro mais texto, um livro de texto direto, um livro de texto único. Ainda não tem uma base, né, digamos assim. Eu Mas já tenho está projetos, rascunhando. mas ainda não tenho certeza de como será ele. Mas o rascunho está sendo construído. Sim, aos poucos ele está sendo construído. Diogo, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo neste momento sobre o seu olhar da literatura e quais são suas dicas, né, para as pessoas que, às vezes, por exemplo, você viveu a primeira experiência escrever um livro bem jovem, né? Você tinha 14 anos, não é isso? Na verdade, esse livro eu comecei a escrever com 12, parei de escrever e dei continuidade aos 14. E qual que é a sua dica? Bom, como uma pessoa que criou um livro muito cedo, não digo que não seja o momento, é o momento, sim. Qualquer momento é o momento de criar um livro. Se vier uma vontade e tiver imaginação para criar um livro, coloca no papel, monta um rascunho e apresenta, primeiramente para os familiares ou para quem for mais próximo, para dar uma olhada, ver como é que está sendo produzido. Igual o mesmo eu fiz. Eu contava histórias de boca, eu falava, eu contava histórias aleatórias. Minha mãe que teve uma segunda visão e me mostrou que eu poderia criar um livro. Então, eu dei continuidade a isso. Em relação à literatura, quanto mais livros a gente tiver na literatura, melhor vai ser. Eu imagino que teremos outras visões, teremos outros estilos de livro, outros estilos de literatura, né, no Brasil. E eu falo que é muito bom termos uma literatura diferenciada, ou na mesma literatura, novos livros, novos tipos de leitura. Olha, bacana demais conversar com você, Diogo, desejando sucesso e também ansiosa para ver logo, né, a sua segunda criação e produção. Eu que agradeço a todos pelo convite. Foi um prazer participar da Flip. Espero poder estar presente em outros eventos. E espero que esse evento tenha uma continuidade. Bom, e as pessoas que quiserem encontrar o seu livro, Diogo, onde é que vão encontrar? Bom, atualmente só estão conseguindo em contato direto comigo, pelo meu Instagram. Quem quiser o livro é só pelo meu Instagram, que é o de Souza 27 underline de DI de Diogo e Souza com Z. E o número 27. D, Souza, só a letra DI D, Souza, arroba underline. Arroba de DI Souza com Z 27 underline. Ok, Diogo, um abraço para você, sucesso e muito obrigado por participar da Flip conosco. Eu que agradeço. Boa noite. Bom, e a Flip continua para você. Amanhã tem programação especial, você não pode perder. O Espaço Minas Ligas, Rio, Palavras e Sertanias, com o nosso bate-papo com autores, encerra-se por aqui. Mas a gente tem programação amanhã e também nós estamos preparando às 16 horas, tem contação de histórias com Ana Lira, às 19h30. A nossa coordenadora da Festa Literária de Pirapora, Maria Vargas, vai conversar com a professora doutora Joaquina Nobre, reitora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, para um bate-papo sobre a importância da literatura na preservação da cultura regional. Festa Literária de Pirapora é alegria, é cultura, é livros, é literatura. É um encontro entre você e as artes. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro.